Quem está pegando fogo? Esse fogo apagou muito rápido. Vou perguntar de novo. Quem está pegando fogo? Quem está com vontade de queimar mais? Amém? Fala assim para a pessoa que está do teu lado: viva por um propósito. Mas fala assim para ela: mas morra por um propósito. Nós temos que aprender a viver e a morrer por um propósito. Amém? Irmãos, eu quero convidar vocês a abrir a palavra agora, porque Jesus disse que aquele que ouve as palavras dele e as pratica é como o quê? É como, gente, aquele que constrói uma casa sobre a rocha. E eu não sei vocês, mas todos os dias eu quero construir tudo na minha vida sobre a rocha. E a nossa rocha é Jesus. E Jesus é a palavra. Então é a palavra que nos cura, é a palavra que nos liberta, é a palavra que nos ensina. Nós precisamos viver para essa palavra. Amém? Igreja, eu quero hoje falar com vocês sobre algo que Deus tem me ensinado nos últimos tempos. Como dar passos de fé. A gente fala muito de fé e a Bíblia inteira, na verdade, a Bíblia é um livro de fé. Nós começamos a entender que o mistério está na fé, que tudo fala de fé, que nós somos salvos pela fé. Mas na prática, no dia a dia, o quão desafiador muitas vezes é viver essa fé, dar passos de fé. Porque existe uma guerra dentro de nós. Existe uma guerra de tudo que você pensa, de tudo que você sente, do teu corpo, da tua humanidade. Existe uma guerra dentro de você, para que você realmente dê passos. Por quê? Porque a gente está falando de guerra de alma e espírito. O teu espírito que se conecta ao Pai, ele está na fé. Mas a tua carne, a tua humanidade, ela vai gritar as tuas emoções. Então Deus tem me ensinado isso de uma forma muito especial, muito dolorosa também, mas que eu tenho aprendido muito em Deus. Então, se você puder aí, abre o livro de Hebreus, Hebreus capítulo 10, do versículo 35 ao versículo 39. Nós vamos ler aqui juntos, igreja. Hebreus capítulo 10, do 35 ao 39. Hebreus 10, 35 ao 39. Amém? Amém, igreja? Vamos lá? A palavra diz: por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar. Fala assim: perseverar. De modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Amém, gente? O nosso Jesus está voltando. O nosso Rei está voltando. Mas o justo viverá pela... Repete comigo, igreja. O justo viverá pela... E se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Eu não sei você, mas eu estou aqui. Eu sou daquela que não vou retroceder. E você, igreja? Porque nós somos a igreja de Cristo e nós não podemos retroceder. Amém? O que eu tenho aprendido aqui? Eu quero deixar 2 aprendizados para vocês sobre passos de fé. O primeiro aprendizado, gente, que eu tenho tido é que nós achamos que nós estamos entendendo tudo que Deus está fazendo, mas a gente não está entendendo nada. Quem já se sentiu assim? De olhar e falar: ei, tá claro, eu estou vendo até a situação sendo construída, eu estou vendo tudo. E de repente parece que Deus muda e você não entende nada. E aquilo que você achava que Deus estava fazendo de um jeito, de uma forma, você descobre que não é aquilo que você estava achando. Quem já se viu numa situação assim? Levanta a mão. Eu fui muito provada nisso. Irmãos, eu quero dizer para vocês que há mais ou menos, vai fazer ainda 2 meses atrás,
eu estava com um testemunho pronto para contar. Eu estava com algo pronto para falar por onde eu passava, porque eu conseguia ver os detalhes e as mãos de Deus em tudo, e eu conseguia dizer tudo que Ele estava fazendo e o que Ele queria fazer. Só que de repente, Ele mudou tudo. E eu tive uma sensação tão estranha dentro de mim, porque eu falei, peraí, eu não estou entendendo mais nada. Peraí, aquilo que eu tinha entendido não é mais, aquilo que eu estava achando não era, aquilo que eu tinha certeza que era assim, tudo apontava para um caminho. De repente eu comecei a ver que não era mais. O que Deus quer me ensinar com isso? E aí eu vi o quanto Ele precisa nos ensinar tantas coisas com isso. A primeira é que Ele é o nosso Pai, mas Ele também é o nosso Senhor. E a vida, a nossa vida, as decisões, tudo está nas mãos dEle, porque Ele é Deus. E não importa se nós estamos entendendo ou não estamos entendendo, se está fazendo sentido, se não está fazendo sentido, se está claro, se houve mudança de rota, não importa. Ele é Deus. Ele é Deus. A nossa vida é dEle. Provérbios 16:1 diz: do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da língua. Nós podemos fazer muitos planos, nós podemos achar o que nós quisermos, mas quem dá a resposta, quem faz ou quem não faz, é Ele. A última palavra é do Senhor. O sim e o amém é do Senhor. E pode ser que a última palavra dele seja sim para você. Talvez Ele esteja te dizendo vários sims, mas talvez o que você tem levado de Deus são muitos nãos. Mas eu quero te dizer que Ele não deixa de ser Deus na tua vida. Eu quero te dizer que Ele não deixa de ser quem Ele é, e nada muda porque Ele fez ou porque Ele deixou de fazer, porque nós precisamos amá-lo pelo que Ele é. E essas situações, elas nos provam, elas nos colocam no fogo, porque Deus precisa nos refinar, Deus precisa nos preparar. Nossa fé, gente, não pode ser firmada somente no que Ele pode fazer. Tem uma música que é muito conhecida, do Delino Marçal: se Deus fizer, Ele é Deus, mas se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Porque a nossa fé precisa ser em milagres, precisa dizer que Ele pode fazer, mas a nossa fé precisa continuar, mesmo quando Ele não fizer nada. Minha fé não está firmada. Declara, igreja. As coisas que podes fazer. Declara. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Louve essa Dele música veio o seu amor, com todo o teu coração. somente dele, mais É somente dele, é só Ele que pode fazer, da forma dele, no seja tempo dele. o louvor. Amém, Senhor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não o adoro. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver,
quiser. Declara, igreja. Ele é Deus, se a porta abrir. Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se nada eu for, se tudo continua sendo Deus. Se hoje Deus fechou uma porta para você, Ele continua sendo Deus. Se hoje a porta está aberta, Ele continua sendo Deus. Eu não sei o que você está passando. Talvez você esteja até decepcionado com Deus. Talvez você esteja até chateado com Deus, porque o teu casamento não muda, porque o teu marido não muda, porque a tua mulher não muda, porque as coisas não acontecem, porque os milagres não aparecem. Mas eu quero te falar que Ele continua sendo Deus. E que nós não estamos vendo o que Ele está fazendo. E talvez você não esteja entendendo o que Ele está fazendo. Mas eu quero te dizer hoje, igreja, que Ele está fazendo. Eu quero te dizer que algo Ele está fazendo que pode ser que os teus olhos não consigam ver. Mas você não pode perder a fé e a certeza de que Ele está fazendo, porque Ele é o teu Pai. E Ele está cuidando de você. Ele está moendo você. Ele precisa te ensinar algo para te levar para o lugar que Ele tem para você. Deus quer nos ensinar que o controle não é nosso. Sabe por quê? Porque nós vivemos a ilusão de um controle. Deus quer tirar de nós, ei, sai do controle. Deus quer nos levar para um lugar de dependência, de confiança. E hoje, pelas nossas emoções, e hoje pelas raízes de rejeição que nós temos, nós precisamos controlar, nós queremos governar. Só que Deus está querendo dizer para nós e nos ensinar que nada está nas nossas mãos. Tudo, fala assim, igreja, tudo está nas mãos dEle. O controle é dEle. Por isso que sai, para com a tua estratégia. Tira a força do teu braço. Sai dessa estratégia humana. Sai dessa justiça própria. Vai para a cruz. Vai para a cruz e te rende. Vai para a cruz e te rende. Quando você se achar fraco e sentir que você não está conseguindo e que você não vai suportar, eu quero te lembrar o que o apóstolo Paulo disse. Porque ele disse que quando você está fraco, é quando você é forte. Por quê? Porque Jesus quer nos ensinar que a graça dele é que nos basta. E se você passar por isso ou estiver nisso sem Jesus, você jamais vai reconhecer que foi Ele que fez na sua vida. Então, quando você estiver se sentindo fraco, comece a dar glória a Deus. Porque é nesse momento que a força dele, o poder dele vai vir sobre você. É nesse momento que Ele vai te tomar. E você vai perceber que você consegue dar um passo. E que você consegue dar 2 passos. E que você acha que você não consegue mais. Mas Ele te diz, dá mais um. Porque não se trata de você, mas eu estou em você. E o tesouro que sou eu dentro de você te capacita a dar passos. Mesmo que você não tenha força. Mesmo que você não esteja mais acreditando. Mesmo que você esteja triste e decepcionado. Só vai. Só vai e entrega de uma vez por todas o controle nas mãos de Deus. Entregue e te rende. Eu não sei porquê, meus irmãos, mas se eu pudesse trazer uma palavra agora para vocês, é rendição. Rendição. Coloca a tua cara no pó e te rende. Coloca a tua cara no pó, rasga as tuas vestes, fala das tuas dores, fala das tuas feridas para Jesus. Para de querer guardar aqui, para de se proteger, quebra essa muralha. Deixa Jesus quebrar você, deixa Jesus te moer. Porque Ele quer, Ele te olha como um vaso de honra e Ele quer te encher dos tesouros dEle. Mas você não está deixando Ele agir, você está limitando Jesus. Deixa Jesus fazer a obra que Ele tem na tua vida. Te rende. Rendição, rendição.
rendição. Mas eu não estou conseguindo, Guta. Vai sem vontade, mas vai. Para de ser uma pessoa escrava dos teus sentimentos. Hoje o que mais nós vemos são crentes carnais. Sai, mata essa carne, esmurra a tua carne e te rende. Ora sem vontade, mas ora. Bota o joelho no chão sem vontade, mas coloca o teu joelho no chão. Tira o teu momento do lugar secreto. Vai para a intimidade. Hoje falta tempo de intimidade. Jesus não é mais prioridade na nossa vida. E enquanto Jesus não for prioridade na nossa vida, nada vai acontecer. Porque nós precisamos alinhar os nossos valores com os valores do reino. E no reino, Ele é o rei, Ele é o número 1, Ele é a prioridade. Cristãos, não podemos sair de casa sem nos render para Ele. Nós temos que pegar fogo dentro de casa. Os seus filhos têm que ver você pegando fogo. Você tem que queimar na tua casa. Você tem que chorar, você tem que se quebrantar. Você tem que pular, você tem que guerrear, mas você tem que estar com Jesus. Consciência da presença. Ele está aqui. Ele está aí dentro. Ele está na tua casa, Ele está no teu trabalho, Ele está com você o tempo todo. Só que nós perdemos a consciência da presença de Jesus. É o tempo todo nas nossas vidas Ele está. Só que nós estamos deixando Ele num lugar separado e afastado de nós. Entrega esse controle nas mãos dEle, porque Ele quer pegar todo o fardo que é pesado e Ele quer te entregar o dEle que é leve. Amém, igreja? Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a esse Deus. Deus está nos ensinando que nós não temos controle de nada. Deus está nos ensinando, Deus está mexendo. Ei, igreja, você vai ter que dar passos de fé e confiar. E confiar requer intimidade, porque a gente só confia em quem a gente conhece, em quem a gente se relaciona. Deus quer que você vá para um lugar com Ele, onde você fale: eu estou com medo, eu estou morrendo de medo, eu não quero perder, mas eu decido deixar. Eu decido entrar nesse lugar de dependência. Eu decido entrar nesse lugar onde o Senhor vai ser o Senhor da minha vida. E aí você vai poder começar a dizer como o apóstolo Paulo dizia: já não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. E cada vez mais será menos de ti e mais dele na tua vida. E vai ser o brilho de Jesus, e vai ser a força de Jesus, e vai ser Ele que vai te conduzir. E por onde você passar, você vai transbordar algo. E esse algo é o amor dele, que vai alcançar vidas e vidas e vidas. Porque como a pastora Lara falou, Jesus te salvou para que você salve alguém. Jesus quer te curar para que você cure alguém. E Jesus quer te libertar para que você liberte alguém. Porque Ele veio para libertar os cativos. E a partir do momento que nós estamos libertos, nós podemos e temos autoridade no nome dEle, de nos levantarmos e libertarmos os cativos que estão ao nosso redor. E talvez essa pessoa que esteja cativa seja você. Talvez o cativo aqui seja o teu marido, a tua esposa, os teus filhos, o teu pai, tua mãe, teu amigo, teus líderes, teu chefe. Seja Jesus, brilhe o brilho de Jesus na vida dessa pessoa. Fale de quem você é apaixonado, porque isso é evangelizar. E se você é apaixonado por Jesus, você não vai parar de falar dele. Você vai ser luz aonde você estiver. Amém? Igreja, eu quero deixar um último aprendizado para vocês, que para mim foi muito importante. O primeiro é entender que você não está entendendo nada. Fala assim, ó: eu não estou entendendo é nada. E tudo bem. E tudo bem você não ter controle. E tudo bem. Agora, o segundo aprendizado que eu tive com tudo isso e que eu tenho tido sobre fé é entender que passos de fé não tem nada a ver com quanto você é forte, com quanto você é firme, com quanto você está ali pulando, se alegrando. Não tem nada a ver com isso. Nós cristãos, nós crentes, a gente ouve aquela música, como é que é da Cassiane? Peraí, simplesmente está chorando, louve. Então
Então muitas vezes a gente cria em nós que dar passos de fé é o mundo está acabando, o meu milagre não está acontecendo, as coisas não estão, mas eu estou aqui inabalável. Isso não tem nada a ver com fé. Fé está no Espírito. E eu quero te dizer algo. A tua carne, a tua humanidade vai gritar quando você for provado. Na tua carne, na tua mente vão ter dúvidas, vai ter medo, vai ter dor. Você vai sentir tudo isso. E é normal. Não queira ser uma fortaleza que você não é. Nele que nós somos fortes, nós mesmos não somos. A questão é, o que você está sentindo não pode te paralisar. Você precisa continuar nos caminhos da fé. E por mais que esteja doendo, por mais que você esteja com dúvidas, por mais que você esteja com medo, o que você não pode é parar. O que você precisa é continuar no caminho da fé. Por isso que tá chorando, louve, porque não tem a ver com as tuas emoções e com os teus sentimentos. Faça o que precisa ser feito. Dar passos de fé é fazer o que precisa ser feito, é estar no caminho da fé, é estar no caminho do milagre, é estar no caminho do que a palavra te diz que você tem que fazer. Mesmo que você não queira, mesmo que tenha dor, mesmo que grite algo dentro de você, só continue. Não pare. Porque tem momentos que você vai querer desistir, tem momentos que você vai querer dizer, não dá mais. Tem momentos que você vai querer dizer, não, eu não aguento. Deus não quer. Ei, a última palavra é dele. Até que ele diga sim ou não, o seu papel é continuar. O seu papel é perseverar e ir continuando e dando passos e dando passos e dando passos e dando passos. Chorando, mas dê passos. Gritando, mas dê passos. Com dúvida, mas dê passos. Você só não pode ir para o caminho da dúvida. Você precisa sempre continuar, escolher, percorrer o caminho da fé. Eu posso ouvir um amém aqui? Amém, igreja? A gente se cobra muito quando a gente está sendo provado. Quem se identifica aí? Quem se cobra algo quando você está passando por uma prova? Quando nós estamos nessa situação, a gente fica se cobrando. Só não pare. Só não saia do caminho, independente das suas emoções. Porque Hebreus 11 é claro. O que é a fé? Fé não tem a ver com emoções. Fé tem a ver com o quê? A certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Então qual é o meu caminho de fé? Tudo está me dizendo o contrário. Mas eu decido não olhar com meus olhos humanos. Eu decido olhar com meus olhos espirituais, com olhos de fé, com olhos de Deus. Então se a dúvida, se o medo estão dentro de mim, estão gritando, se eu acho que eu não tenho mais força, ok, eu não tenho, a situação me diz que não vai dar certo, não tem problema. Olhe e continue dando passos, porque a fé é a certeza das coisas que nós não vemos com os olhos humanos, mas é aquilo que você já viu, que já aconteceu, que Deus já separou para você. E você continua nessa direção. Você não pode desistir desse caminho. Gente, eu me vi numa situação em que eu precisei acreditar num milagre. E tudo dizia para eu parar. Mas o que eu perguntei? Eu só perguntei assim para a médica: existe alguma forma disso dar certo? Ela virou para mim e falou: só um milagre. E aí eu olhei para Deus e falei: então eu tenho tudo que eu preciso, porque aí é o Senhor que pode fazer. É só Deus que pode fazer milagres. Eu falei: tem algum problema para mim no meu corpo? Eu posso ter algum desafio, algum problema se eu continuar? Ela falou: não. Eu falei: então tá bom. Então eu vou continuar. E cada notícia que vinha, nada mudava. E tinha horas que eu ficava com Deus e eu questionava com Deus. Eu falava: Senhor, se depender da minha fé, não vai acontecer, porque tem momentos que eu estou forte. Tem momentos que eu tenho certeza, mas tem momentos aqui que eu estou duvidando, que eu quero parar. E aí eu comecei a pedir respostas de Deus. E sabe o que eu entendi? Que independente da nossa fé, se Ele quiser, Ele faz. E se Ele não quiser, Ele não vai fazer. Só que o que Ele espera de nós
é que nós estejamos nesse caminho de confiança dEle, de obediência nele, de fé nele. Até que chegou um ponto que realmente não tinha mais o que fazer, não tinha como, acabou, foi o não. E aí quando o não vem, ele te pega, ele te moia. Quando você passa pela provação, por coisas que precisam acontecer em você, para que você seja moído, provado. Só que quando você passa por provações, porque elas vão fazer parte do caminho, ela vai fazer parte dos teus desertos. Você não passa por isso por acaso. Romanos 5:3-5 diz, presta atenção: nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, e a perseverança é um caráter aprovado, e um caráter aprovado é o que vai produzir esperança. Então passar por tribulações nesse momento faz parte. Por quê? Porque Deus precisa produzir algo em nós. E o que Ele quer produzir em nós? Perseverança. Ele quer produzir caráter aprovado. Ele quer produzir em você. Ele quer forjar você, mulher e homem de Deus. Então você vai ter o teu momento de dor, você vai ter o teu momento de tristeza, vai ser desafiador, mas o nosso papel é continuar nos caminhos. E se Ele te falar sim, amém. E se Ele te falar não, amém. Porque você vai entender que essa tribulação é para produzir algo dentro de você. Deus é teu Pai, Ele só quer trabalhar na sua vida, porque Ele precisa te levantar e te colocar no lugar que Ele tem para você. Ele precisa fazer algo na tua vida. Tiago 1:2-4 diz: pois vocês sabem que a prova da sua fé é que produz perseverança. Então, quem aqui quer ser provado na sua fé, quer crescer sua fé? Porque a gente ora muito para aumentar a fé. Quem já orou para aumentar a fé? Eu já orei, Senhor, aumenta a minha fé. Aí sabe o que Deus vai fazer com você? Ele vai te colocar em situações para você ser provada, para justamente produzir em você, nessa situação, uma fé inabalável. E a partir disso, Ele vai ver se você vai parar ou se você vai continuar. E cada vez que você continua, você está produzindo dentro de você perseverança. Ele está forjando o teu caráter. Ele quer transformar você em um homem, um vaso de honra, um homem que suporta, um homem que passa por tribulações e consegue mesmo assim glorificar o nome de Deus. É isso que Ele faz na nossa vida. Então nós precisamos nos alegrar quando passarmos por tribulações. Eu não sei você, eu não sei se tem alguém aqui, mas eu acredito que sim, que esteja vivendo tribulações. E se você não está vivendo, você já viveu ou você vai viver. Porque Jesus é claro: no mundo tereis aflições, mas Ele diz: tem de bom. Por quê, gente? Porque Ele venceu. E como Ele venceu, com Ele nós também vamos vencer. Com Ele nós também vamos vencer. Então Ele quer nos ensinar a passar por isso, se alegrando. E aí você vai ter o teu momento de choro e Ele vai te entender, porque Ele é o teu Pai, essa é a tua humanidade. Mas Ele quer que você chore, se prostre. Só que Ele também promete que o justo não ficará prostrado, porque Ele segura a tua mão e te levanta. E cada vez que você decide se levantar, é produzido dentro de você algo novo. Você é curado, você vai sendo liberto, porque você escolheu o caminho dessa palavra, dessa verdade na sua vida. Amém, igreja? Dá um glória a Deus para o Senhor. Dá um aplauso para esse Jesus maravilhoso. Então eu não sei se você já fez isso hoje, mas se você está sendo provado, agora agradece ao Senhor. Senhor, obrigada pela minha prova, obrigada pelo não. Eu não estou entendendo, mas eu confio no Senhor. E lá na frente você vai entender. Mas já começa por fé, dando glória a Deus desde já. Começa desde já a glorificar o nome desse Deus. Começa a agradecer, porque Ele só quer produzir algo em você que te fortaleça e te cresça. Irmãos, nós precisamos perseverar, mas nós precisamos também permanecer. Fala assim, ó, permanecer. João 15, particularmente, é um dos capítulos que eu mais amo da Bíblia.
Eu amo esse capítulo. E a partir do versículo 1, ele diz assim, que ele é a videira e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. E aí Jesus diz, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Eu vou repetir para você, igreja, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Observe que no início ele disse, estando em mim não dá fruto. Ei, você não tem que estar com Jesus de vez em quando, você tem que permanecer com Jesus. Não adianta estar com Jesus no domingo se na segunda você esqueceu dele. Não adianta estar um dia, 2 dias, ou quando você quer, ou quando é conveniente, ou quando a sua emoção está com vontade de estar. O que vai te fazer gerar fruto é quando você permanece. É quando você permanece nele, porque ele te diz que se você permanecer nele e ele em você, você dará muito fruto. E nós vivemos uma geração, e eu vou falar por mim, porque até alguns anos atrás eu era uma mulher focada em resultados. Resultados, gente, até pela minha natureza me move, me desafia para vocês verem. Eu faço nem que seja para mostrar que eu consegui e que eu tive resultado. E sabe o que Jesus foi fazendo comigo? Ele separou uma pessoa para falar isso para mim. Uma pessoa olhou para mim, um pastor, e virou para mim, ei, tem uma guta aí que tem que morrer. Para de focar tanto em resultado e começa a ser uma mulher que gere frutos. Aquela palavra me confrontou tanto. Aí eu fui começar a entender a diferença, porque para mim fruto e resultado era a mesma coisa. E eu comecei a entender não. Porque resultado fala da força do teu braço. Se você faz muito bem o que você faz, você vai produzir resultado. Fruto fala algo que é o Espírito com você e em você que vai produzir. Fruto é algo que é eterno, resultado pode passar. Então a gente precisa começar a produzir frutos. E Jesus diz que se você estiver nele, você vai começar a produzir muitos frutos. Eu não sei você, igreja, mas depois que eu tive essa palavra, que eu peguei ali a minha de Jesus, que eu dei um eita Deus, eu comecei a entender e uma chave virou dentro de mim. E hoje o meu foco não são mais resultados, mas o meu foco é que todo dia eu possa agir para gerar frutos para o reino de Deus. Frutos que são eternos, frutos que realmente transformam e estabelecem aqui valores que são deles. A partir do 5 ele diz, eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Sabe o que a gente precisa? Sair mais de cena, baixar mais a nossa crista, porque quem somos nós sem Jesus? Quem é você sem Jesus? Quem sou eu sem Jesus? Só eu sei os pensamentos e as coisas que existem dentro de mim. Só eu sei as guerras que eu ainda travo. Mas eu também sei do que Jesus já me libertou. E eu também sei do que Jesus está me libertando. E eu, por fé, acredito que coisas que eu nem posso imaginar, Ele ainda vai fazer na minha vida. Quem somos nós sem Jesus? Nós não somos nada, porque tudo que nós somos por causa dEle. É Ele, foi Ele, é por Ele. É por Ele. Se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras, fala assim, palavras, permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Eu não sei, igreja, mas eu fico louca pensando nisso. Porque olha o que Jesus fala. Jesus disse que se você estiver com Ele e Ele em você, tudo que você pedir, Ele te dará. Então, para de pedir tanto, para de fazer tantas coisas para conquistar. Só alinha os teus caminhos em Jesus. Só volta para Ele.
Volta do lugar que você caiu. Volta para o lugar ali onde você se desviou, onde esfriou, onde parou. E alinha os teus caminhos com Jesus, porque tudo o que você quiser, Ele vai conceder, os desejos do teu coração, mas você precisa permanecer nele. E eu quero te dizer que na prova que você estiver passando, o que você já passou, o que você vai passar, permaneça com Jesus, porque se você estiver nessa prova com Ele, Ele está segurando a sua mão, Ele é o teu intercessor junto ao Pai, Ele é que vai te sustentar, e você vai sair dessa prova, para poder glorificar o nome dEle. Você não vai glorificar o teu nome, você não vai glorificar o nome de ninguém, mas você será um testemunho para falar o que Jesus fez comigo e o que Jesus fez na minha vida. Amém, igreja? Vença os seus caos. Vença o caos que você está vivendo. Vença as tribulações. Permaneça apesar do que está acontecendo. Eu vou repetir, igreja. Permaneça apesar do que está acontecendo. Porque a primeira coisa que nós fazemos é negociar Jesus. É negociar nossa vida com Cristo. Permaneça apesar do que está acontecendo. Permaneça apesar do que está ao seu redor. Permaneça no caos. Ele vai te usar. Ele vai te usar no teu caos. O que você está vivendo hoje não altera o que Deus é. Gente, o que você está vivendo hoje não altera em nada o que Deus é. E eu quero declarar aqui sobre a sua vida. Eu quero declarar sobre você que ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que ainda que decepcione o produto da oliveira e os campos não produzam mantimentos, todavia você se alegrará no Senhor. Não importa o que você passe ou esteja passando, não importa o nível, o tamanho do teu desafio, não importa se hoje você sente que está perdendo no seu casamento, não importa. Ainda que nada aconteça, ainda que você chore, ainda que tenha dor, permaneça com Jesus. Levante a sua cabeça. Levante a sua cabeça, se levante e se alegre no Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Enquanto a tua alegria for o teu marido, a tua esposa, as situações, o teu dinheiro, as tuas finanças, a tua casa, enquanto tua alegria for outras coisas que não for Ele, você não está pronta para receber o que Ele tem para te dar. Porque Ele só pode te dar algo quando você não precisar mais receber aquilo que você tanto quer receber. Porque senão você pode fazer daquilo o teu Deus. E Deus não vai negociar um lugar que é dele. Amém? Amém, igreja? Glória a Deus por isso. Deus tem me ensinado tanto, igreja. E vocês estão falando com uma mulher aqui que está no processo. Quantas coisas Ele tem me libertado. Tem vezes, tem momentos que eu penso assim, falo, Senhor, Quando certas coisas que eu quero tanto vão acontecer? Quando coisas que eu já tenho chorado e pedido há tanto tempo vão acontecer? E aí Ele nos mói porque Ele quer dizer, ei, não é no meu tempo, não é no seu tempo, é no tempo dEle. E mesmo que pareça que nada está acontecendo, o convite dEle aqui para vocês nessa noite é que você continue e permaneça nele. É que você persevere nas tribulações. É que você não desista de Jesus e que você não desista de você. É que você continue dando passos de fé. Mesmo que tudo fale que não vale a pena, que não vai acontecer. Só continue trilhando o caminho da fé. Só continue fazendo aquilo que te leva para o caminho de fé, do milagre, do que você espera que aconteça. Porque se você plantar, eu quero declarar que uma hora você vai colher. Todo plantio, gente, o plantio, ele é uma escolha, mas a colheita é inevitável. Tudo que você plantar, você vai colher. Plante por fé tudo que você quer que aconteça na sua vida e entregue para esse Deus e só permaneça nele.
Mesmo que você seja moído e mesmo que você passe por desafios, faz parte do teu processo. Você só precisa continuar. Porque como eu comecei essa palavra, eu quero dizer para vocês que o justo viverá pela fé. E se retroceder, ele não se alegrará de você. Mas nós não somos dos que retrocedem. Nós não somos dos que são destruídos, porque nós continuamos dando passos de fé. Mesmo que muitas vezes a gente caia, mesmo que muitas vezes você vá chorando, mesmo que você vá até mesmo não acreditando, mas nós somos o povo que continuamos. Sabe por quê? Porque 2 Coríntios 4,13 diz: "Cri, por isso falei." E você vai começar a abrir sua boca aqui, porque Deus quer levantar profetas. Deus quer levantar homens e mulheres de Deus que abrem a boca, independente do que estão vendo, comecem a profetizar, porque você vai crer e por isso você vai falar. Você vai crer e por isso que você vai declarar. É por isso, é por essa palavra, é por essa verdade, porque nós vivemos pela fé e não pelo que nós vemos. Então não viva pelo que você está vendo. Ei, mulher, está olhando o marido aí que você olha e fala: meu Deus, ontem eu peguei as mulheres, tá, homens? Eu não sei se teve mudança. Cadê os homens aqui acompanhando as mulheres? Que as mulheres estavam aqui. Tem homem que não quer nem se revelar. Homens, eu peguei as mulheres. Teve alguma mudança? Dá feedback, tá? Ei, mulher, vive por fé no teu casamento. Se esse homem não muda, para de olhar para ele, vive você e planta por fé. Acredita que o teu plantio vai gerar uma colheita. Olha para esse sapo e vê um príncipe. Homens, me perdoem, tá? Foi só uma forma carinhosa de chamar vocês em alguns momentos. Mas olha, homens, vive por fé também no teu casamento. Olha para essa... Qual é o feminino de sapo, gente? Sapa. Vou falar sapinha. Olha para essa sapinha e vê uma princesa. Porque pela tua fé você pode construir o príncipe que você tanto quer. E pela tua fé você pode construir a princesa que você tanto merece. Olha para tuas finanças. Olha para tuas finanças e não olha o que está acontecendo agora. Mas começa a dar passos de fé. E passos de fé não é só estar acreditando em Jesus, é agindo conforme o que a palavra fala. Então começa a organizar a tua vida financeira. Começa a cuidar do teu dinheiro. Começa a investir em você para que você aprenda. Começa a dar passos de fé. É agir na direção do que Jesus espera de nós. É a nossa parte. É o que cabe a nós a fazer. Porque o que está nas nossas mãos e que só o que a gente pode fazer, Jesus não vai entrar. Mas o que cabe a Ele, é aí que Ele vai entrar com o sobrenatural dEle na nossa vida. Só que Ele vai pegar nas tuas mãos, não é quando você está parado, é quando você está em movimento. Então esteja em movimento, porque Ele vai pegar na tua mão e vai te levar para esse lugar. Esteja em movimento, que Ele vai te levar. Esteja plantando amor na vida do teu marido, que Ele vai transformar esse homem. Só que antes de transformar esse homem, Ele vai transformar em você. Plante amor na vida da tua esposa, que Ele vai transformar essa mulher. Mas antes de transformar essa mulher, Ele quer transformar você, homem. Para que você se levante como um sacerdote na sua casa. Para que você proteja essa mulher, para que você cuide da sua família. E mulher, para que você cuide do seu lar. É mudança, gente, é metanoia. Jesus nos propõe uma mudança de mente. O que precisa ser quebrado em nós é o que está aqui dentro. São as mentiras que nós acreditamos. Rompa algo na sua vida. Rompa algo dentro de você. Decida agora romper. Eu quero te convidar para que você decida romper algo na sua vida hoje. Romper, esticar, doer, porque vai doer. Quem aqui faz musculação? Quem aqui faz musculação? Gente, musculação dói. Quando você está fazendo um exercício de peso ali, meu Deus, você fala, isso não é de Deus. Eu falo para o meu personal, tu não é de Jesus. Porque dói. E quando dói mais, quando arde, quando queima, é que Ele te fala, não para, porque é aí que o teu músculo está esticando, é aí que ele vai crescer, é aí que ele vai tomar forma. Ei, rompe, estica,
deixa doer, porque quando você estiver vivendo isso, é aí que você está crescendo, é aí que você está tomando forma, é aí que Deus está fazendo algo dentro de você. Deixa o processo acontecer, desenvolve a tua musculatura nesse momento e nessa dor, porque você vai ver o que vai acontecer na sua vida. Eu verdadeiramente acredito nisso, sabe por quê? Porque eu acredito nesse Deus. Porque eu acredito que tudo Ele pode fazer. E porque eu acredito que Ele está com você para te ajudar a fazer. Ele está com você para que você dê passos de fé. Dê passos de fé. Fica de pé, igreja. Fica de pé, igreja.